Graça e paz, minhas irmãs. Amém? Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu tive um dia muito corrido. Como disse meu irmão, eu estou com a cabeça a milhão. Quase não tive tempo para dar uma revisada na revelação que Deus já me entregou, né, devido a muitas tarefas que eu tive para executar hoje. Subi ali correndo, ali, quase que eu fui atropelado pela moto. Tem uma testemunha ocular ali, né? Mas Deus garantiu que eu chegasse aqui sem salvo e levo. Amém. Para ministrar a palavra dele aos irmãos. Amém, meus irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Quero pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Capítulo 10, verso 38. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, verso 38. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Quero pedir para os irmãos se colocarem de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Amém? Para que a gente faça a leitura da palavra de Deus juntos. Amém? Meus irmãos, eu quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: sirva, mas não deixe de adorar. Amém? Amém. Diz assim o verso 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Os irmãos podem se assentar, dando uma salva de palmas a Jesus. Em nome do Senhor. Eu quero fazer mais uma oração, amém, irmãos? Senhor Deus e Espírito Santo, eu entro na sua presença em nome de Jesus para louvá-lo, adorá-lo e exaltá-lo. Senhor Deus, como o lavrador prepara a terra para lançar a sua semente, para que ela possa produzir segundo a sua espécie, eu te peço, Senhor Deus, prepara os nossos corações para receber a sua palavra, e que possa, Senhor, cumprir com o propósito que for enviado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse, eu quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: sirva, mas não deixe de adorar. É possível, evangelista, eu servir a Jesus e deixar de adorá-lo? É possível, é isso que nós vamos ver agora. Porque, irmãos, existem muitas pessoas que servem a Jesus, mas deixaram de adorá-lo faz tempo. Mas faz muito tempo, irmãos. E Deus nos deu esta palavra para que a gente pudesse fazer uma auto-reflexão, ter um encontro conosco mesmo e ver se nós nos encontramos nessa condição de servir e não adorar. Então, irmãos, preste muita atenção, redobre a vossa atenção para aquilo que Deus vai falar com cada um de nós. Como eu disse, eu estou com a mente e só Deus sabe como é que está. Mas eu tenho certeza que Deus vai me honrar e vai falar com os irmãos tudo aquilo que Ele entregou a mim há uns 15 dias atrás, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Meus irmãos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, verso 38 em diante, diz que Jesus e os seus discípulos
na sua casa. A Bíblia diz que Marta acomodou Jesus em um dos cômodos da casa. A Bíblia não especifica qual cômodo em que ela acomodou Jesus, mas diz que ela abriu a porta da casa dela e ela acomodou Jesus em um dos cômodos da casa. A Bíblia também diz que Marta, ela acomodou Jesus em um dos cômodos da casa e foi cumprir as suas tarefas domésticas, porque ela queria servir bem Jesus, ela queria recepcionar bem Jesus, ela queria fazer daquela data uma data especial, memorável, que Jesus e os discípulos fossem lembrar por muito tempo. E a Bíblia diz, irmãos, que ela vai cumprir, executar os seus afazeres domésticos. E a Bíblia diz que ela estava muito ocupada, atarefada. E a Bíblia diz, irmãos, que uma coadjuvante, Maria, personagem secundária da história, toma a cena. A Bíblia diz que Maria, ela, ao ouvir a voz de Jesus, e tendo seu coração acelerado, a Bíblia diz que ela se dirige até Jesus e se assenta aos pés de Jesus. Sabe para quê? Não foi para falar mal dos irmãos, foi para ouvir as belas e poderosas palavras de Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas bem forte? Marta atarefada, ocupada, executando as tarefas domésticas, queria fazer daquela data, daquele momento, um momento memorável, marcante na vida dela, de Jesus e dos discípulos. A Bíblia diz que a coadjuvante, aquela que tinha um papel secundário, Maria, com a cena, ouve falar de Jesus, se dirige até Jesus, se assenta aos pés de Jesus, para ouvir as suas belas e poderosas palavras. A Bíblia diz que Marta, vendo aquela cena, ela se irritou. A Bíblia diz que ela se irritou por ver Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo as suas belas e poderosas palavras. Ela se irritou, ela se incomodou. Segundo ela, Maria não deveria estar ali aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Segundo Marta, Maria deveria estar ajudando ela. Para acelerar, para terminar mais rápido as tarefas domésticas. E ela se incomodou, ela se irritou. Ei, escute isso. Isso acontece com a gente diariamente. Isso acontece com a gente diariamente. Está falando de irmãos, irmãos. Está falando de irmãos. Está falando de Marta e está falando de Maria. São irmãos, são irmãs. Mesmo sangue. Mas uma se incomodou com a outra. Quantas vezes, né, bispo? A gente estamos numa posição de adoração, a pessoa não entende e começa a se irritar e se queixar de nós. Quantos irmãos fazem isso? Ei, mas não se preocupa não. Continue adorando, porque a melhor parte você está fazendo. Aleluia! A Bíblia diz que Marta se irrita, se incomoda, fica indignada e ela vai até Jesus e diz para Jesus: Mestre, o Senhor não se importa por ver Maria assentada aqui e não me ajudando? O Senhor não se importa? O Senhor não tem nada para falar para ela?
pensou que Jesus ia repreender Maria, que Jesus ia chamar a atenção de Maria e ia dizer para Maria: ô Maria, vai ajudar a sua irmã, vai lá, executar as tarefas para que vocês possam terminar mais rápido e a gente possa sentar junto à mesa. Logo, tenho certeza que Marta, ela pensava que Jesus iria fazer isso ou algo semelhante, mas isso não aconteceu. Jesus, irmãos, eu acredito que ele assentado e Maria assentada aos pés dele, ouvindo as suas palavras, e se ela está sentado junto aos pés de Jesus, Jesus não estava olhando para cima, Jesus estava olhando para baixo. E eu acredito que quando ele ouve a voz de Marta, ele só levanta o olho e olha nos olhos de Marta e diz assim: Marta, Marta, está fadigado com tantas tarefas, meu Deus, mas o melhor Maria está fazendo, e isso não lhe será tirado. Você pode glorificar o Senhor por isso, você pode exaltar o Senhor por isso, você pode, aleluia, glorificar o Senhor bem forte por essa palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não acontece o que Marta pensava que ia acontecer. Jesus olha para ela e surpreende ela com aquela declaração: Marta, Marta, está fadigada, ocupada com tantas coisas, distraída, mas o melhor Maria está fazendo, e isso não lhe será tirado. Ei, escute isso. Jesus usa a seguinte palavra: o melhor Maria está fazendo. Não é que o que Marta estava fazendo não era bom. Era bom, mas o melhor era Maria que estava fazendo. Ei, irmãos, não se contente em fazer o que é bom. Não se contente em entregar para Jesus o que é bom. Ei, queira e tenha o desejo no seu coração de entregar o melhor de você para Jesus. Ei, Marta era protagonista da história, era a personagem principal, é quem é mencionada primeiramente. Foi Marta. Ela era a personagem principal. Mas de repente vem Maria, do nada, e toma a cena. E de coadjuvante, de personagem secundária, se torna protagonista. Irmãos, não deixa ninguém, irmãos, ninguém ser o protagonista, o personagem principal da sua própria história. Aleluia. Não deixe, irmão. Não deixe, irmão. Porque se eu me contentar em entregar o melhor, Deus vai levantar outro que vai entregar. Se eu me contentar em entregar o que é bom, Deus vai levantar outro para entregar o que é melhor. Vai levantar outro, irmão. É bobeira, irmão. É bobeira. É besteira. A gente achar que o que a gente está fazendo está bom, é o suficiente. Que não possamos fazer um pouco mais, não possamos nos entregar um pouco mais, nos dedicar um pouco mais. Não se contente querer entregar um pouco mais de você para Jesus. Procura ser a diferença. Procura ouvir Jesus se levantar em seu favor e te defender. Porque, irmãos, um adorador quase sempre não é compreendido. Mas quando você não for compreendido por entregar o que
que é melhor a Jesus, não se preocupe. Porque Jesus vai se levantar em teu favor e vai te defender de tudo e de todos. E vai te justificar. E vai confirmar que o melhor você estava fazendo. Marta está ansiosa com tantas coisas, ocupada, distraída. Mas o melhor Maria está fazendo, isso não lhe será tirado. Irmãos, Marta, ela representa a figura plena de servo. Maria representa a figura plena de um adorador. Como eu disse no início, eu posso servir a Jesus, deixar de adorá-lo? Posso. Aqui está escrito. E quantos irmãos, quantos no meio do povo de Deus não adora a Deus faz tempo, serve, mas não adora? Quantos irmãos no meio do louvor está servindo através do seu ofício, da sua chamada, foi levantado para isso, mas está tão preocupado com a letra, com o desempenho, com o que os outros vão achar, com tanta coisa, que não consegue mais adorar, não consegue mais exaltar. Quantos ministros da palavra de Deus está tão preocupado com tantas coisas, com o número de pessoas que há na igreja? Ei, quantas pessoas tem na igreja? Para quem quer saber do chamado, vai lá, exerce um ofício. Aleluia. E através dele adora a Deus, mas não quer saber o número, para saber se é vantajoso, se vale a pena. Pessoas que receberam palavra poderosa da parte de Deus, mas já se corrompeu. Deixou de adorar faz tempo, está pregando, está ministrando, o povo está pulando, o povo está glorificando, o povo está exaltando, mas aqui dentro deixou de adorar faz tempo, deixou de exaltar faz tempo. Fala, deixou de bendizer o nome do Senhor faz tempo. E está tão acostumado com isso, irmão, que a consciência nem dói mais. Nem dói mais. Quantos evangelistas, pastores, presbíteros, diáconos, apóstolos, preocupados com a agenda, em cumprir a agenda, em alcançar as metas estabelecidas para aquele ano, que não consegue mais adorar, não consegue mais exaltar de tanta preocupação. Está aqui, mas a mente está na agenda. Quantas pessoas no meio do povo de Deus está assim? E sabe aonde que mais acontece isso? Entre ministros da palavra, de louvor, sobre aqueles que foram levantados e foram entregues um ofício específico para ser exercido. Tão preocupado em executar bem e já não consegue adorar. Quando está ali, o ministro de louvor está louvando e ele está pensando em alguma coisa, o que fazer, o que pregar, como que vai ser o desempenho, e não está nem ouvindo o que o ministro de louvor está ministrando. E quando o ministro de louvor está sentado e o pregador pregando, está com a cabeça em tantas coisas que não está ouvindo a palavra de Deus, e assim vice-versa. Quantas pessoas estão separando louvor
adorando faz tempo. Irmãos, até quando nós vamos viver assim? Até quando nós vamos levar a nossa vida assim, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Deus tem falado isso fortemente no meu coração, irmãos. Fortemente no meu coração. Isso já aconteceu comigo. Digo para os irmãos diante da igreja. Eu já fui para cultos, para pregar. E eu tão preocupado com aquilo que eu ia pregar, como ia ser o desenvolvimento ali na igreja que eu ia pregar, que eu não conseguia adorar, irmãos. Tenso. E eu sei que isso não só aconteceu comigo, aconteceu com muita gente. Aí sabe o que Deus falou para mim? Meu carro quebrou lá na Anguera, no meio do mato, no meio do nada. Do nada. Falei, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Deus enviou uma pessoa que não podia nem estar ali, não podia nem me socorrer naquele local onde eu estava. Deus enviou uma pessoa lá, que falou, só pela forma que você conversou comigo e se dirigiu, a minha pessoa, dá para ver que você é uma boa pessoa. Eu vou te ajudar. Aí passou um rádio para uma pessoa dizendo que tinha me pegado em outro lugar, só que não me pegou no outro lugar, ele pegou naquele local que era proibido. E aí ele conversando, ele desabafou, falou algumas coisas da vida dele, era cristão também, e ele falou assim, você é evangélico? Eu falei, sou um evangelista, ministro da palavra. Deus manda eu te dizer, para você falar menos e ouvir mais. No meio do nada, irmãos, depois que ele falou isso, irmãos, que ele me levou para o posto de gasolina, eu bati na chave do carro. Era Deus querendo falar comigo. E eu correndo, irmãos. Depois disso, irmãos, sabe o que Deus fez? Fechou as portas, irmãos. Faz tempo que eu não prego fora. Faz tempo. Mas também eu nunca vivi o que eu tenho vivido hoje. Deus nunca me deu tanta mensagem como tem me dado hoje. E mensagens, irmãos, que eu falo para você com toda a humildade, que Deus ainda não tinha dado para ninguém. Eu acredito. Mas eu precisava parar. Eu precisava ouvir a voz de Deus. Eu estava seco por dentro. E quantos no meio da gente está assim? Esses dias eu conversando com a Naide, falei assim para a Naide, eu não quero que a minha adoração a Deus dependa de eu pregar ou não. Porque no dia que a minha adoração a Deus depender do que eu for pregar, então no dia que ele fechar a porta, então eu não vou adorar mais. E aí meu coração ficou mais calmo, ficou mais tranquilo. E Deus, irmãos, tem falado comigo fortemente. Deus tem me honrado, Deus tem me abençoado, Deus tem me dado mensagens que até eu fico de boca aberta. Tem pessoas, irmãos, que a adoração, ele só sabe adorar a Deus por meio de alguma coisa. Se tirar aquela coisa, reclama, fecha a cara, bate o pé, dá as costas, vai embora. Está adorando? Não está adorando. O coração estava onde? Na adoração, na equipe? Não estava. Estava no instrumento ou no ofício. Irmãos, isso aconteceu comigo. Eu fiquei tão triste, irmãos. Fiquei tão triste essa semana. Contactei um ministro da palavra de Deus, que já foi da Missão Mundial Graça e Paz aqui de Itaquaquecetuba. Congregamos um período curto juntos, mas congregamos um período juntos. Uma pessoa que, apesar da gente não conversar muito, mas nossa, que admiração que eu tinha por aquela pessoa. Que admiração, que pregador, que palavra, irmãos. Palavra de sacudir o povo, irmãos. Quantas vezes nós servimos a Deus juntos?
Quantas vezes ele fez orações e eu vi ele fazendo orações. Quantas vezes ele pregando e eu vendo. Quantas vezes eu pregando e ele vendo e vice-versa. E a gente trabalhando para Deus. De repente, irmãos, ele cai, se desvia, se afasta. Depois Deus levanta ele. E depois que Deus levantou ele, Deus abriu as portas. E ele passou a ser um conferencista internacional. Até nos Estados Unidos ele esteve recentemente. Só que se profissionalizou. Entrei em contato com ele, fui conversar com ele. Agora você tem que ligar lá para as pessoas que cuidam dessas coisas para mim. Não, mas me adiciona aí no WhatsApp. Adicionei, mandei uma mensagem e tal, conversei com ele. Estou esperando a resposta até hoje. Irmãos, existem pessoas, infelizmente, é tudo que eu vou falar para você, mas existem pessoas nos dias atuais que amam mais o valor da grana do que a alma de uma pessoa. É duro, mas eu peço para Deus, Deus me livre de um dia eu enveredar por esse caminho. Eu peço para Deus que se for para me se enveredar por esse caminho, que Deus antes me tire dessa terra. Que Deus me tire dessa terra, irmãos. Que Deus me tire dessa terra. E se uma dessas pessoas um dia depender de mim, irmãos, depender de mim, aí vai tomar um chá de humildade, irmãos. Vai tomar um chá de humildade. Porque tem tanta gente boa, irmãos, visando só a alma. Só a alma. E a gente alimentando essas pessoas aí. Patrocinando essas pessoas aí. Tanta gente boa, no anonimato, atrás das cortinas, que ninguém conhece. Irmãos, mas seja a diferença. Seja a diferença. São os nossos irmãos em Cristo. São nossos irmãos em Cristo. Como Marta era irmã de Maria. Mas Maria fez a diferença. Também faça a diferença. Não venha se enveredar por este mesmo caminho. Venha ser a diferença. Venha seguir os exemplos de Maria. Venha seguir os exemplos de Maria. Se joga aos pés de Jesus para ouvir as suas belas e poderosas palavras. Adore Ele. Dedique tempo a Ele. Porque quando ela fez isso, ela estava dedicando um tempo para Ele. Um tempo para Ele. Se rendendo aos pés dEle. Reverenciando, adorando. Faça isso também. Faça isso também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar fazendo uma oração. Peço para os irmãos se colocar de pé. Amém. Vou estar fazendo uma oração. E a Nath vai estar louvando o hino, tá, irmão? Vai estar louvando o hino. E eu quero fazer essa oração com os irmãos. Quem entendeu a mensagem? Amém. Glória a Deus. Quem vai seguir o exemplo de Maria? Levanta a mão. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Em nome de Deus, eu não sei o que você veio ouvir da parte de Deus. Mas Deus não falou aquilo que você queria ouvir, mas aquilo que você precisava ouvir. Amém? O que eu precisava ouvir. Amém, irmãos? Vamos fazer essa oração em nome de Jesus? Senhor Deus e Espírito Santo, eu entro na sua presença em nome de Jesus, para louvar, adorar e exaltar o teu santo nome, para te agradecer por esta palavra, meu Deus, que o Senhor me entregou e que foi ministrado ao teu povo, que eu creio, meu Deus, que é para nos proteger e nos livrar, meu Deus, de todo o mal, e abrir os nossos olhos para que a gente fique atento e não venha se enveredar por este caminho, para que a gente possa servir, mas conservar dentro da gente a essência de um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e as palmas bem fortes para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém.
Repita assim comigo. Deus, Deus, no meu coração, no meu coração existe a tua essência.